palavras do nosso Mestre Jesus permaneçam em nossos corações, em nossas mentes, para que possamos retirar do Evangelho, desse estudo de hoje, os ensinamentos para a nossa vida. Que Ele nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja. Então, nós vamos pedir aí um pouquinho da compreensão também dos irmãos. Estamos com a voz um pouquinho hoje meio prejudicada, mas vamos lá. Se der um acesso de tosse, a gente dá uma tossidinha e vai embora. Nós estamos então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que fala da caridade. Não que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita está doando. No item 7, então, nós temos o item convidar os pobres e expropriados. Dar sem pedir retorno. Então, nós vamos, inicialmente, lembrar uma passagem que nós temos na vida de Chico Xavier, que ela está relatada lá no livro Mandato de Amor, da União Espírita Mineira. Que ela tem uma beleza muito grande e tem muito a ver com esse assunto. Então, conta que numa certa noite, no dia 10 de julho de 1927, Chico, então, com 17 anos, ele se recolheu no seu quarto, estava em prece, e quando ele percebeu, o quarto todo se iluminou. Era uma luminosidade esplendorosa. Tons de prateado, violetas, azuis, uma coisa fantástica. E ele tentou fixar para ver o que estava acontecendo. E de repente, no meio daquela luz, surge a figura de uma dama, uma senhora muito distinta. A luz saía dela. E essa senhora se aproxima do Chico e fala para ele: Francisco, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio aos pobres, nossos irmãos. E o Chico ficou ali emocionado, sem saber o que dizer. E aí ele diz assim para ela: mas senhora, quem sois vós? E essa senhora responde: não lembreis de mim agora, sou Isabel de Aragão. E Chico não lembra daquele nome, não era um nome conhecido para ele. Mas ele se cala com relação a essas indagações e diz para ela assim: mas senhora, como eu ajudaria os pobres? Sou pobre também, não tenho nada. Que auxílio posso prestar para aqueles que são tão ou mais necessitados do que eu? E ela respondeu para ele: você me auxiliará a repartir o pão com eles. E Chico, muito preocupado, disse para ela: mas senhora, tem dias que nem eu tenho pão, nem para mim. Como posso fazer essa tarefa? Isabel de Aragão me responde: não se preocupe, confie no mais alto, o auxílio chegará. Passou cerca de 2 semanas, Chico estava novamente recolhido no seu quarto, em prece, e novamente uma luz esplendorosa iluminou todo o quarto. E ele fixou o olho, tentando verificar, e aí se manifestou a presença de um homem. E aí esse homem diz para ele que ele está ali para dizer que aquela senhora que veio pedir ajuda para ele precisava que ela auxiliasse ele. E aí ele diz: mas como eu vou fazer isso? E ele diz: confie. Ela precisa de você e você vai ajudar.
Então, para a gente entender um pouquinho quem é essa senhora, Isabel de Aragão. Isabel de Aragão foi rainha de Portugal, casada com Dom Diniz. Ela foi, inclusive, santificada pela Igreja pelo bem que ela fazia aos mais necessitados. Dom Diniz era um homem muito bom, bondoso, mas ele era muito apegado às tradições, então ele temia que alguma coisa acontecesse com ela e proibiu ela de ajudar essas pessoas mais pobres. Como é que ela fazia isso? Ela pegava pães e escondia embaixo da roupa. Eram aquelas camadas de vestidos e aventais, ela enchia de pães ali e saía escondido procurar os necessitados da rua e distribuir aqueles pães. Certo dia, ela estava saindo e Dom Diniz voltava mais cedo de uma caçada e surpreendeu ela saindo. E aí ele disse para ela: o que levas nessa roupa tão volumosa? E ela, temerosa do que ele pudesse dizer, ela disse: são rosas, Senhor. E ele disse: como rosas? Estamos em janeiro. Janeiro na Europa não tem rosas. Como rosas? Não estamos em época de rosas. E aí ela se viu naquela aflição e não viu outra maneira a não ser mostrar o conteúdo do que ela tinha embaixo da roupa. Então ela abre o avental e, para sua surpresa, caem rosas aos pés do marido. E não os pães que ela havia pego. Então, por esse motivo, Isabel é canonizada santa, então, pela Igreja. Então, foi essa senhora que apareceu para o Chico pedindo ajuda para ajudar os mais necessitados. Então, voltando ao Chico. Depois, então, do Chico receber essas duas visitas, ele parte, então, para esse trabalho de assistencialismo. Então, ele pega uma cesta. Todos os dias ele pega uma cestinha, coloca 8 pães naquela cestinha, que era o que ele conseguia, e ele e a irmã dele iam todos os dias, lá numa ponte em Pedro Leopoldo, distribuir esses pães para aquelas pessoas que moravam por ali perto. Então ele atendeu esse chamado e ele distribuiu esses pães de 1927 até 1958. Em janeiro de 59, então, ele se muda para Uberaba. E lá, alguns companheiros já esperavam ele, já guardavam ele. E ele retoma lá também essa distribuição de pães. Então, eram 3 comunidades lá em Uberaba que ele ajudava. Na época desse relato, que foi feito esse relato, ele já havia distribuído mais de 1.500 pães. Então, esse episódio do Chico, assim como tantos outros, mas esse aqui especialmente, ele nos traz a personificação do que se encontra no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita. Então, primeiramente, por quê? Porque em nenhum momento da vida de Chico Xavier ele fez algo para se promover. Se tem publicações sobre ele, sobre a vida dele, não é feita por ele. São feitas por outras pessoas e sempre em relação ao trabalho que ele fazia. Ele foi ajudar essas pessoas sabendo que eram realmente pobres e expropriados, que jamais poderiam dar qualquer tipo de retorno para ele. Muitas vezes sequer um muito obrigado, porque muitas vezes a pessoa está tão
triste, tão desolada, que pode até ter emitido sentimentos de gratidão, mas não consegue nem dizer um muito obrigado. Então, esse convite que Jesus nos faz nesse Evangelho é para que a gente olhe para fazer o bem àqueles que precisam e que muitas vezes não vamos retornar. É fazer o bem pelo prazer de fazer o bem, pela felicidade do nosso coração de ver o irmão um pouquinho mais aliviado, um pouquinho mais feliz. Nesse capítulo narrado por Lucas, que está no Evangelho, ele conta que Jesus foi convidado por um fariseu para uma festa, um banquete. Jesus comparece, assiste todo aquele movimento, sempre atento, sempre aproveitando as oportunidades para nos ensinar. E então, reunido naquela mesa com os fariseus, que era a classe mais abastada, mais rica, ele diz: quando derdes um jantar, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados, porque serei ditosos, por não terem eles meio de vos retribuir. Então, essa passagem, ela deve certamente ter causado um grande escândalo nos fariseus, porque como que eles iam dividir os bens, a comida, a companhia, com aqueles desconhecidos que viviam na rua? E se a gente levar ao pé da letra, assim também fica muito estranho. Como que eu não vou convidar os meus amigos, os meus familiares? Mas a gente tem que entender qual é o sentido disso. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Porque nos ensinava sempre através de palavras, de metáforas, porque naquela época era dessa maneira que aquele povo ainda embrutecido tinha capacidade de entender. Então, o que ele está nos querendo dizer aqui não é que a gente tem que escolher aqueles que a gente vai ajudar. Essa classe dá, esse não dá, esse vai ter mérito, esse não vai ter mérito. Não é isso. O que ele quer dizer é que nós temos que olhar com amor para aquele que realmente necessita, para aquele que realmente vai receber o benefício e não vai ter a obrigação, não vai ter a condição de ver o retorno. É quando eu consigo fazer por simplesmente amor. Então, esse convite do Cristo para que a gente auxilie sem cobrança, sem esperar. Quem são os estropiados? Somos todos nós. Porque estropiados no sentido de necessitados, de aflitos, e todos nós somos. Somos muitas vezes aflitos, muitas vezes angustiados, muitas vezes com medo, inseguros. Então, esse convite do Cristo não é simplesmente para que a gente convide só para o jantar, no sentido do material. Do material também. Eu posso dividir as minhas coisas no sentido do auxílio, não pegar os meus bens e sair dividindo, mas quantas vezes eu deixo de dar uma carona na chuva para alguém porque eu não quero molhar o carro? Quantas vezes a gente deixa de socorrer alguém para não sujar o carro? Se a gente tem um bem que nos auxilia, por que não usar esse bem para ajudar o outro? Sem esperar que um dia eu ganhe uma carona também, mas ajudar pelo prazer de ajudar. E principalmente o auxílio moral. Porque o material é importante. Claro que é importante. A comida, o alimento é importante. Mas aquele auxílio moral. Quantas vezes nós somos bons ouvintes, mas não temos tempo de ouvir aquele irmão que precisa só desabafar? Quantas vezes nós temos uma experiência para compartilhar com o irmão que está com dificuldade, mas a gente não quer falar sobre o assunto.
Então a gente perde as oportunidades do auxílio, tanto material quanto moral. Então é preciso a gente ficar atento a todas as nossas situações, a todos os nossos irmãos. E quantas vezes se aproximam de nós aquelas pessoinhas que são um pouquinho mais estropiados, um pouquinho mais difíceis, de difícil convivência, de difícil relacionamento. E a primeira coisa que a gente faz é tentar desviar. E ir para a porta larga, porque a porta estreita é mais difícil. Mas e se essa pessoinha é justamente aquela com quem eu tenho uma pontinha para acertar? E se essa pessoinha é aquela que veio para me ensinar sobre amor, sobre paciência, sobre benevolência, sobre perdão, e aí eu perco a oportunidade de auxiliar, de olhar para esse irmão, de fazer aquela verdadeira caridade. A caridade para comigo mesmo, porque eu vou estar aprendendo, eu vou estar me melhorando, e a caridade de guiar, de orientar aquele irmão. Lembrando que não existe melhor maneira da gente auxiliar, da gente orientar, do que o exemplo. Então, a partir do momento que eu olho para o meu irmão, como irmão, com amor, sem julgar, querendo simplesmente que ele seja um pouquinho mais feliz, ele também vai começar um dia, no momento dele, a olhar para o outro da mesma forma. A olhar para mim e olhar para o outro. E assim a gente vai contagiando essa energia do bem, essa vivência do Cristo, que está lá no nosso coração. É só a gente deixar despertar. E nós temos que lembrar que nós somos imortais. Então, se essas pessoinhas estão conosco hoje, podemos trazer de tantas outras existências e levarmos para tantas outras. E esse progresso moral depende de como eu vou andar nesse caminho. Essa velocidade depende de mim, não depende de Deus, de Cristo, eles vão estar sempre me ajudando. Mas o primeiro passinho sou eu que tenho que tomar. Então, para burilar o meu espírito, para o meu melhoramento, eu preciso do meu próprio esforço. Lembrando que o Evangelho nos diz que a beneficência é a prática do bem, é a ação de fazer um benefício a alguém, é fazer aos outros aquilo que queríamos que fizessem para nós. Então, por isso que a gente diz, olhar o outro como se eu estivesse olhando para mim, como eu gostaria que olhasse para mim. E para finalizar, uma mensagem de André Luiz. Atravessa, pois, os limites do egoísmo familiar. Avança teus passos, ainda que vacilantes, na senda do bem. Na fronteira da caridade, Jesus te espera. Que fiquemos com Jesus, então, em nossas mentes e em nossos corações. E que possamos, a partir de hoje, olhar para aquele irmão que tem menos do que eu, ou que tem mais do que eu, ou que tem igual a mim, como meu irmão. E que eu possa sempre lembrar que a felicidade dele pode ser a minha felicidade, desde que eu faça com amor no meu coração. Que assim seja. Erguemos o nosso pensamento, agradecendo a Jesus por estarmos aqui nesse momento. Sintamos a sua presença amorosa, sintamos essa luz que nos ilumina todo o nosso
luz que retira todas as dores, todas as angústias, todas as mazelas, essa luz que nos deixa leve, essa luz que nos traz amor e aquece o nosso coração. E nós te dizemos, Pai querido, obrigado por deixar nosso Mestre Jesus sempre perto de nós. Somos, Senhor, muitas vezes os estropiados, outras tantas aflitos, outras tantas assustados. Outras vezes nos perdemos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, mas agradecemos pela fé que alimenta o nosso coração. Que o meu coração esteja sempre pronto a te receber e que eu esteja sempre no caminho do amor e da caridade. Nos abençoa, nos ilumina hoje e sempre. Fique conosco. Que assim seja.